Mateus capítulo 18, a partir do verso número 15. E vamos ler até ao verso 20. Vai aparecer ali o texto também. Mas diz assim, são palavras de Jesus, ensinamentos de Jesus falando aos seus discípulos. E ele diz assim, então, começando no verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Em verdade também vos digo que se 2 de entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Para entender completamente o significado deste texto, quais são as suas implicações, qual é a sua importância, nós precisamos de, à partida, considerar um pressuposto. E eu direi, os irmãos concordarão comigo ou não, eu vou explicar porque é que esse pressuposto é importante, mas é um pressuposto que é fundamental. Esse pressuposto é que nada é mais importante do que a unidade da igreja. Nada é mais importante do que a unidade da igreja. Se não, vejam comigo. De todos os livros da Bíblia, e principalmente quando vemos as cartas de Paulo, há uma delas que é a carta aos Efésios, que é a carta que mais foca naquilo que significa ser igreja. O que é uma igreja na sua essência. E nessa carta, Paulo diz o seguinte, capítulo 4, podes passar, por favor? Vai aparecer ali, capítulo 4, versos 3 e 6. Ele vai dizer aquilo que basicamente nos deve unir como igreja. Diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, e quando ele refere-se a corpo aqui, ele refere-se à igreja, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Há aqui um conjunto de coisas que Paulo descreve, e sobre estas coisas na igreja não pode haver lugar a disputas, a contendas. Todos temos de acreditar nestas coisas, porque elas são um só. Não pode haver 2, não pode haver um que acha uma coisa, outro que acha outra. A respeito destas coisas tem de haver unidade. E estas coisas são tantas e são tão fortes que por si só já deveriam ser suficientes para que não houvesse entre nós divisões. Para que fosse praticamente impossível haver dissensões entre nós. Um outro texto, um texto bem conhecido que eu gosto particularmente, na oração de Jesus, aquela oração que nós encontramos em João, capítulo 17, vai aparecer ali também. Uma oração em que, inclusive, a dado momento, Jesus ora por cada um de nós. Ele começa, ou melhor, aqui já está um pouco mais para a frente, mas nesta parte aqui ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Está a orar por nós, por cada um de nós que estamos aqui, aqueles que pela palavra de Deus viemos a crer em Jesus. E o que é que ele ora a nosso respeito? Para que sejam todos um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, nesta oração, em que Jesus orou por nós, que hoje estamos aqui, sobre o que é que ele orou? Por unidade, para que nós fôssemos um.
E por isso eu digo e volto a repetir, nada é mais importante do que a unidade da igreja. E o motivo pelo qual isso é tão importante é porque, infelizmente, querendo ou não, não existem igrejas perfeitas. Não existem igrejas perfeitas. Eu conheci um homem que andava à procura de uma igreja perfeita. Num domingo ele ia numa, no outro domingo ele ia noutra. Às vezes ele pensava que tinha encontrado uma igreja perfeita e aí permanecia mais algum tempo, algumas semanas, alguns meses. Mas aí rapidamente começava a encontrar e a descobrir os podres, as imperfeições, as divisões, a ver as coisas que ele não gostava. E então ele saía e continuava na sua procura interminável pela igreja perfeita. E um dia, sentado a uma mesa de jantar, esse homem, que por acaso, devo dizê-lo, é meu tio, estava a conversar com o seu irmão, que por acaso é meu pai, sobre esta procura sua pela igreja perfeita. E a resposta que ele recebeu foi uma resposta tal que, ainda que tivessem sido palavras de profunda sabedoria, o ofenderam a um ponto que só um irmão é capaz de fazer. A resposta que ele ouviu foi: se algum dia encontrares uma igreja perfeita, não entres, porque no momento em que entrares ela vai deixar de o ser. Na verdade, essas palavras poderiam aplicar-se a qualquer um de nós. Porque se existe alguma igreja perfeita, com certeza essa igreja não é, ou dessa igreja não fazem parte de nenhum ser humano, ou pelo menos nenhum ser humano vivo. Porque todos os seres humanos são imperfeitos. O próprio Senhor Jesus disse que Ele não tinha vindo para os sãos, mas para os enfermos. Não necessitam de médicos sãos, mas os enfermos. Por definição, a igreja é um lugar onde estão enfermos. Onde estão pessoas que sabem que são enfermas, que assumem que são enfermas e que por causa disso precisam da igreja, por causa disso precisam de Jesus. E é por isso que passagens como esta, de Mateus capítulo 18, que nós lemos, são tão importantes. São importantes porque, em primeiro lugar, não existem igrejas perfeitas e porque, em segundo lugar, nada é mais importante do que a unidade da igreja. Porque, às vezes, o que acontece no nosso meio é que, inevitavelmente, essas imperfeições vêm à tona, vêm à superfície. Aquilo que nós não gostaríamos de ver, aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, inevitavelmente nós vamos pecar uns contra os outros. E por causa disso, Jesus deixou para os seus discípulos e para nós este alerta. E ele diz: se o teu irmão pecar contra ti. É uma palavra para a igreja. Ele não está a dizer isto num contexto de se alguém lá fora pecar contra mim, ele está a dizer no contexto da igreja. Se o teu irmão pecar contra ti. Portanto, já está assumido que inevitavelmente nós vamos pecar uns contra os outros. E quando isso acontece, então o que é que eu devo fazer? Curiosamente, aquilo que nós costumamos fazer não é aquilo que está nesta passagem. Muitas vezes nós pensamos que o que esta passagem diz é: se o teu irmão pecar contra ti, vai fazer queixa dele ao outro irmão, ou talvez ao pastor, e não fazemos aquilo que está nesta passagem. O pastor da igreja da qual eu fui membro durante cerca de 5 anos, quando estive em Londres, a respeito desta passagem dizia que este é, porventura, o mandamento mais desobedecido nas igrejas de Cristo. E creio eu que o dizia com alguma razão. Porque normalmente não é isto que acontece quando o nosso irmão peca contra nós. Não é isto que nós fazemos. E não tem necessariamente de ser um pecado. Não é? Muitas vezes basta uma diferença de opinião, basta uma perspectiva diferente, basta alguma discordância. Pode até ser que o meu irmão nem pecou contra mim, mas eu vi o meu irmão pecar contra outro irmão.
Seja aquilo que for, o que interessa é que é alguma coisa que tenha o potencial de colocar em causa a unidade da igreja. E como eu já disse, vou repetir, nada é mais importante do que a unidade da igreja. Então, o que é que eu devo fazer quando o meu irmão peca contra mim? 3 passos que nós encontramos nesta passagem. Verso 15 diz, vai arguí-lo entre ti e ele só. Nesta pequena frase há 2 erros que nós podemos cometer. O primeiro é o erro de não fazer nada, que também é muito comum. E confesso que desse erro eu, porventura, sou particularmente culpado. Mas este é aquele erro de esperar que o assunto se resolva, por si só. Esperar que a água pare de ferver, arrefeça. Fazer de conta, talvez, que o problema não existe. Dizer até que vamos perdoar e, porventura, esquecer. Mas a questão é que o perdão pressupõe que existiu uma falha. O perdão pressupõe que existiu um erro e que esse erro foi grave ao ponto de causar dano na minha pessoa, ou em seja quem for. A cruz foi um ato em que Jesus nos arguiu pessoalmente sobre o nosso pecado. O nosso pecado que cometemos contra Deus. Deus não esperou que o nosso pecado se resolvesse por si mesmo. Deus agiu. Deus fez alguma coisa. Ele agiu e Ele nos arguiu pessoalmente na cruz do Calvário a respeito do pecado que nós cometemos contra Ele. O nosso pecado não foi ignorado, mas foi confrontado. E por causa disto, este mandamento de ir e arguir o nosso irmão implica uma ação. Implica que nós não podemos ficar quietos. Nós não podemos fazer de conta que nada aconteceu. Então ele diz, vai arguí-lo. Porque a inação não vai resolver o problema. Fazer de conta que nada aconteceu não vai resolver o problema. O que vai acontecer é que o problema vai ser adiado. E porventura vai crescer. E porventura vai piorar. E se Deus é um Deus que valoriza tanto a reconciliação, a ponto de ter dado o seu próprio Filho para nos reconciliar consigo, ao mesmo tempo Ele valoriza a nossa reconciliação uns com os outros. E por isso Ele manda e diz, vai arguir o teu irmão. Meus irmãos, queria pedir-vos um favor. Não gostaria que ninguém aqui considerasse que esta palavra é específica para si. Esta palavra é para a igreja, porque nada é mais importante do que a unidade da igreja. O que é importante é considerar se esta passagem é ou não um mandamento de Cristo, e se sendo um mandamento de Cristo eu estou a obedecer ou a desobedecer a esse mandamento de Cristo. Então o primeiro erro é não fazer nada. Jesus nos chama para ir arguir o nosso irmão. O segundo erro é envolver outras pessoas. Porque o que ele diz é, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não é preciso chamar mais ninguém. Não é preciso ir fazer queixa para ninguém. Não é preciso, até diria, chamar o pastor. Vai arguí-lo entre ti e ele só. É simples. É isso que ele está a dizer. Não é preciso espalhar o problema. Não é preciso criar intrigas. É um assunto que foi criado entre 2 pessoas e deve ser resolvido por essas 2 pessoas. E porquê que isto é tão importante? Porque pode acontecer que eu esteja errado. Pode acontecer que quando eu acho que o meu irmão pecou contra mim, porventura eu também pequei contra ele. Pode acontecer que tenha sido tudo um mal-entendido. Pode acontecer que haja uma justificação para aquilo que aconteceu. Então o primeiro passo é uma conversa a sós, entre ti e ele só. A palavra arguir vem da palavra argumento. Portanto, ir arguir com o meu irmão significa argumentar, significa procurar uma lógica por detrás daquilo que aconteceu, procurar a razão por detrás
daquilo que aconteceu. Mas vamos ser sinceros, e aqui é que, como se costuma dizer, a porca torce o rabo. Porquê é que nós não fazemos isto? Porque isto não é fácil. Não é? Porque se fosse fácil, provavelmente seria feito com mais frequência. Isto não é fácil porque isto requer, em primeiro lugar, coragem, requer humildade, requer um espírito de oração e, porventura, até de jejum. Não é fácil porque não sabemos como a outra pessoa vai reagir. Talvez até a outra pessoa vai dizer alguma coisa que nós preferíamos não ouvir. Talvez aquilo que vai acontecer é que vamos colocar o dedo na ferida, vamos mexer com emoções e ninguém gosta de fazer isso. Não é fácil. Mas Jesus não disse que era fácil. Ele mandou. Sendo fácil ou sendo difícil, está o mandamento dado. E a questão é que, por causa de tudo isso, é que é importante eu ir arguir com o meu irmão, argumentar com o meu irmão, conversar, fazer-me ouvir. Porque, curiosamente, a maior parte dos conflitos acontece dentro da igreja por um único motivo. A maior parte dos conflitos acontece dentro da igreja por um único motivo. E esse motivo é expectativas não satisfeitas. Todos nós temos algum tipo de expectativas a respeito da igreja. Todos nós temos algum tipo de expectativas a respeito uns dos outros. Do modo como nós gostaríamos que os outros nos tratassem. Do modo como nós gostaríamos que as coisas acontecessem. Todos nós, inclusive, temos expectativas a respeito de Deus, que por vezes não são satisfeitas. Coisas que nós queremos que Deus faça e às vezes Deus não faz. E esse é o motivo principal pelo qual as pessoas saem da igreja. Porque, de algum modo, Deus ou a igreja não foi de encontro às suas expectativas. Mas aquilo que muitas vezes acontece é que essas expectativas não são satisfeitas porque elas não foram transmitidas. Porque às vezes nós achamos que os outros são videntes e têm que saber aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos a pensar e o modo como nós nos sentimos a respeito de determinadas situações. E por causa disso é que Deus nos deu este mandamento. Vai arguir com o teu irmão. Vai encontrar a lógica, a razão por detrás de tudo isso. Então é preciso falar e é preciso ouvir. E o que diz o texto é que se o teu irmão te ouvir, então ganhaste o teu irmão. Ou seja, se no meio daquela argumentação o problema foi resolvido, então um relacionamento que antes tinha sido quebrado, agora foi restaurado. E fazer isso é, essencialmente, um sinal de maturidade. Fazer isso é um sinal de maturidade. E se nós pensarmos bem, é para isso que a igreja existe. Esse é o foco da igreja, é levar-nos a sermos mais maduros. Então fazer isso é um sinal de maturidade. Porque se duas pessoas que partilham tudo aquilo que nós falamos, não é? Partilham o mesmo Deus, o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Espírito, se duas pessoas que partilham tudo isso não são capazes de, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, chegar a um consenso sobre um problema, então lamento informar, mas isso é um sinal de imaturidade. Isso é um sinal de imaturidade espiritual. Significa que daquelas duas pessoas, uma delas, ou possivelmente as duas, não são espiritualmente maduras o suficiente. E nesse caso é preciso dar o segundo passo. Porque se no primeiro passo o problema ficar resolvido, então nós podemos ignorar o resto do texto. Mas se o problema não ficar resolvido, então é preciso dar o segundo passo. Verso 16. Leva 2 ou 3 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade se estabeleça. Quando está aqui a dizer para levar 2 ou 3 testemunhas, está a referir-se a pessoas maduras. Se entre aquelas duas pessoas não houve maturidade suficiente para resolver a questão, é preciso chamar pessoas que sejam maduras para resolver a questão. É preciso chamar pessoas que sejam imparciais sobre o problema.
Pessoas, porventura, que não tenham medo de dizer as verdades, de dizer as coisas como elas são. Porque o objetivo é o que está no fim do verso 16, para que toda a verdade se estabeleça. O objetivo é chegar à verdade. O objetivo é entender o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, quem tem a culpa e quem não tem, e de que modo é que as coisas devem ser corrigidas. Quando isto acontece, ou seja, quando nós levamos 2 ou 3 pessoas mais maduras, imparciais sobre o assunto, aquilo que pode acontecer muitas vezes é sair o tiro pela culatra. E é chegar à conclusão que, porventura, aquilo que nós estávamos a acusar o nosso irmão, nós somos culpados, se não disso, de outra coisa qualquer. Porque pela visão imparcial de outros, pela visão madura de outros, porventura nós vamos concluir que nós também ofendemos o nosso irmão, que nós também temos motivos para nos arrependermos. E se não for esse o caso, se for o caso que realmente apenas um dos lados tem razão, então aí as testemunhas são importantes para confirmá-lo. Esta questão da confirmação de 2 testemunhas já vinha do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 19, verso 15, diz assim, este acho que não está ali, mas diz o seguinte: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o facto. Então, já desde o Antigo Testamento, já desde a lei de Moisés, estava determinado e estabelecido que a verdade só pode ser assumida a partir do momento em que ela vem de pelo menos 2 fontes diferentes. Uma acusação só podia ser válida a partir do momento em que era confirmada por 2 pessoas diferentes. Isto parte de 2 princípios. O primeiro princípio é que se 2 pessoas têm o mesmo testemunho sobre o mesmo facto, então aumentam as possibilidades de que esse facto é a verdade. Senão, aquilo que acontece é uma palavra de um contra a palavra de outro. E o segundo princípio, e vou correr o risco de me repetir, é que nada é mais importante do que a unidade da Igreja. Porque a Igreja, na sua essência, é uma comunidade de pessoas, de discípulos, que procuram seguir a Cristo. E quando esses discípulos procuram seguir a Cristo, quando esses discípulos concordam sobre o senhorio de Cristo, então eles devem deixar Cristo governar as suas vidas. E por esse motivo, mais facilmente, essas pessoas vão chegar à verdade. Este é o segundo passo. Mas mesmo assim pode acontecer que não seja o suficiente. E então nós temos o terceiro passo, verso 17. Se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então o terceiro passo é leva-o à igreja. No contexto em que Jesus estava a falar, a igreja ainda não existia. A igreja era Jesus e os seus discípulos. Então, no contexto em que Jesus estava a falar, a igreja ainda não existia. Levar o assunto à igreja, muito provavelmente significa levar o assunto à liderança. Porque pode acontecer até que, no segundo passo, quando eu levo 2 ou 3 testemunhas, eu corra o erro de levar testemunhas que não são imparciais, mas que já levam a minha versão dos factos. Então, levar o assunto à igreja, levar o assunto à liderança da igreja, logo à partida já assume uma possibilidade de imparcialidade na situação. Mas também porque se existe alguém maduro o suficiente no contexto da igreja para resolver um conflito, essas pessoas devem estar na liderança. Portanto, levar o assunto à igreja significa levar o assunto aos líderes da igreja. E agora vem a parte realmente difícil, que é que se aquela pessoa que cometeu o erro se continua a recusar assumir que cometeu aquele erro, continua a recusar assumir a culpa daquele erro, se nós queremos ser fiéis ao mandamento bíblico, então o que é que nós devemos fazer? Considerar essa pessoa como um gentio e um publicano.
Ou seja, considerar essa pessoa como alguém que já não faz parte do povo de Deus. Considerar essa pessoa como um proscrito. Como alguém que abdicou da fé, que rejeitou a fé. Porquê? Porquê é que deve ser dado um passo tão duro nestas circunstâncias? Porquê é que nós devemos considerar que essa pessoa já não faz parte da comunidade da igreja? Na verdade, ninguém gosta da forma como isto soa. Isto é alguma coisa que nenhuma igreja gosta de fazer, mas nós devemos considerar as alternativas. Porque o verdadeiro mal não está em cometer um erro. Já assumimos aqui que todos somos falhos, todos somos sujeitos a pecar uns contra os outros. O mal não está em cometer o erro. O mal está em recusar-se a corrigir o erro. O mal está em recusar-se a assumir e a arrepender-se do erro. O mal não está em falhar, mas em assumir a falha. Porque não reconhecer as próprias falhas implica, em primeiro lugar, uma predisposição para continuar a falhar, para continuar a pecar contra o meu irmão. E, em segundo lugar, significa que eu já não me identifico como um enfermo, mas eu identifico-me como um são. E se eu me identifico como um são, e se Jesus veio para os enfermos e não para os sãos, então eu não preciso de Jesus. E, portanto, eu não preciso da igreja. E por aí essa pessoa já não se identifica com aquilo que significa ser parte da igreja. Por outras palavras, a questão deve ser levada até às últimas consequências. Vamos concluir. E vamos concluir com aquilo que Jesus diz a seguir. É uma promessa, a partir do verso 18. Ele diz: porque em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A igreja tem este poder, tem esta capacidade de ligar ou desligar no céu aquilo que se passa na terra. Porque quem não faz parte da igreja, quem não se envolve na igreja, não está ligado ao céu. Porquê? Verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Jesus pode manifestar-se e manifesta-se pessoalmente. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal, que diz respeito a mim e a Deus e a mais ninguém. Mas há coisas no meu relacionamento com Deus que eu só posso conhecer, que só se manifestam no contexto da igreja. Há coisas de Deus, há coisas de Cristo que só se manifestam quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em seu nome. Há coisas de Cristo que eu só posso conhecer, não individualmente, mas no contexto de uma igreja. Porque eu não posso entender plenamente quem Deus é, a não ser estando incluído no contexto de uma igreja. Porquê? Porque parte do próprio Deus. Deus é comunhão. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Há unidade na Trindade. Deus é comunhão. Por isso é que Deus valoriza a comunhão e por isso é que nada é mais importante na igreja do que a sua unidade, porque isso é um reflexo de quem Deus é, na sua essência. E é por isso que há coisas que Deus só faz no contexto da igreja. Há coisas que Deus só faz quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em seu nome. É por isso que há orações que Deus só responde quando elas são feitas em concordância. Verso 19. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Há orações que Deus só responde quando elas são feitas no contexto de uma igreja que ora em concordância. Mas isto deve ser considerado não uma crítica, mas uma promessa. Há uma promessa da presença de Deus aqui, da presença de Jesus aqui, de um modo especial, de um modo que de outra forma não acontece. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Jesus Cristo se faz visível ao mundo.
Porque nada é mais importante do que a unidade da igreja. A unidade da igreja é baseada na unidade que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há pouco nós lemos aquela passagem, João capítulo 17. No verso 21 eu vou voltar a ler, diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Jesus está a basear o modelo da unidade que a igreja deve ter no modelo de unidade que ele tem com o Pai. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que Deus enviou Jesus quando vir a igreja em unidade, em perfeita unidade, tal como existe unidade entre o Filho e o Pai. É por esse motivo que não há nada mais importante do que a unidade da igreja. E é por esse motivo que, quando essa unidade é quebrada por algum motivo, Jesus já nos deixou a forma como o assunto deve ser resolvido. Estes 3 passos. Porque é inevitável que quem vive em comunhão, problemas não venham a surgir no meio dessa comunhão. É inevitável que os problemas não ocorram quando nós passamos tempo juntos, quando nós estamos uns com os outros, quando nós estamos próximos. Mas o mesmo Deus que nos reconciliou consigo através de Cristo, é o mesmo que nos chama para nos reconciliarmos uns com os outros, quando eles pecam contra nós. O mesmo Deus que nos amou quando nós éramos pecadores, é o mesmo Deus que nos exorta para amarmos os nossos irmãos, mesmo quando eles pecam contra nós. Porquê? Vocês já sabem. Porque nada é mais importante do que a unidade da igreja.